Uma audiência pública presidida pela vereadora Estela Almagro, na Comissão de Fiscalização e Controle, discute a agenda e a programação de governo como ação de Estado da economia criativa. A Juliana Vitorino é coordenadora do programa aqui no município. A discussão envolve a necessidade do poder público entender que essa ação é de Estado e que exige integração entre as secretarias? Sim, a ação é de governo, ela precisa de uma posição, porque é a nova posição da economia. Então, o governo tem que se atualizar e saber que isso é necessário para o crescimento da cidade. Agora, de que forma a economia criativa em si está conseguindo interagir, diante de obstáculos ou não, com feirantes, com os outros setores que integram essas ações efetivamente? Olha, nós nos reunimos em grupos e, através disso, nós vamos tentando facilitar música, arte, artesanato, gastronomia, porque é um tema muito amplo. Assim como o audiovisual, a produção de mídia, vem numa necessidade, uma carência enorme. O governo precisa de uma posição urgente. Qual a dificuldade com vocês em relação às ações da Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento, para que essas agendas se tornem ações efetivas? Olha, por não ser gerenciado, por não ser realmente enxergado, nós temos muitas dificuldades em área de trabalho. Quando a gente precisa da área de feirantes, nós temos um impasse muito grande com a Secretaria de Agricultura, que enxerga como sendo uma atividade do SEDECOM, e não é. É um tema transversal que permeia desde Secretaria de Agricultura, obras, DAI, Endurbe, então ela permeia em tudo. Para reduzir o custo para a máquina pública, nós precisávamos juntar as atividades. Quem precisa de feira, quem precisa de conhecimento, nós temos as faculdades, Sebrae, Sistema S, sempre apoiado. Então ele é totalmente transversal para gerar tudo para uma cidade só. A audiência pública discutiu alguns avanços na política pública aqui no município, como a questão da transversalidade. A secretária acompanha a experiência, por exemplo, agora no Vitória Régia, que tem embutido na prática este conceito de juntar vários atores desta ação. Exatamente. Nós temos juntado, sim, todas as secretarias, temos falado a mesma língua no sentido desse apoio à economia criativa, principalmente, para que o que é o fundamento, que é a geração de renda, a geração de empregos. Então, a gente já tem trabalhado fortemente nesse tema, né, junto a todas as secretarias, e a gente quer ainda fortalecer muito mais. Isso já é um desejo, né, do governo, então esse apoio já tem acontecido, e o que tiver ao nosso alcance, a gente está aí para apoiar, para realmente fazer as coisas acontecerem. As experiências mostram aqui na audiência pública que no pós-pandemia, por várias razões, várias dessas ações, inclusive, tirou gente da linha do desemprego com as suas experiências, conseguindo outros espaços. Exatamente. Esse foi o intuito, inclusive, da gente abrir novo chamamento esse ano, né, para que mais pessoas que durante a pandemia não trabalhavam com a economia criativa, não usavam seu talento ou tinham empregos de forma formais em outras empresas, perderam seu emprego e começaram a realmente usar dessa criatividade, de um talento que tinha para fazer nas horas vagas, e vieram para junto de nós com a economia criativa, vieram para o nosso grupo e estão sendo capacitados também junto ao Sistema S para que eles tenham uma melhor evolução até no trabalho, né? Realmente consigam se formalizar e aí até sobreviver e manter sua família, porque é um trabalho, né? Um trabalho muito grande, e Bauru tem muito talento. A gente viu isso no sábado com toda a repercussão que teve o nosso evento. Está claro para a parte dos segmentos, por exemplo, que quando você une artesanato com agricultura, com hortifruti e granjeiros, você está fazendo no mesmo espaço e com agendas que eles atraiam mais público? Com certeza, né? Em janeiro nós startamos também junto das feiras de quarta-feira, levamos junto a cultura, né? Porque a gente trabalha, não dá para trabalhar, né? Realmente desconexo. Então a cultura acabava levando shows que aconteceram no Vitória Régia, e a gente vê que estando ou não hoje o Caminho ao Palco lá com eventos, foi fortalecido as feiras de quarta. E o que a gente quer fazer? Com que todas as outras sejam fortalecidas da mesma forma, né? Então, acontecer numa sexta ou num sábado
sábado, ter um público diferenciado, como aconteceu no sábado, de levar toda a economia criativa, não só de Bauru, mas da região. Levamos shows, inclusive com artistas que estão começando na carreira também, como cantor. Então, isso tudo é um incentivo e um apoio, tanto à cultura quanto aos nossos artesãos de Bauru também. E eu tinha como hobby, eu fazia pães, eu cozinhava, eu sempre vim de uma família italiana. Então a minha sogra sempre falava, por que você não tenta fazer algo relacionado à comida para você vender? Aí nisso chegou a época do final de ano de 2021, falei, vou ter que me reinventar, vou ter que fazer algo mais criativo. Eu comecei a fazer pães artesanais de longa fermentação. Aí nisso eu fiz uns pães de chocolate para o Natal, eu fiz um pão de queijo defumado, ele era feito com parmesão defumado, ainda faço bastante, tem muita saída do meu pão de queijo de parmesão defumado. Aí eu comecei vendendo de bicicleta, eu ia para os condomínios, eu entregava, aí eu tinha os grupos de WhatsApp que eu anunciava meus produtos, era uma coisa bem informal, não era nada regulamentado ainda, era tipo, eu estava criando uma renda. Aí num dos grupos eu vi a Juliana da Feira Criativa, ela anunciando que ia ter um evento no Vitória Régia relacionado à Feira Criativa. E eu falei, eu quero estar lá, eu quero participar disso. Chamei ela no privado e falei, Juliana, eu faço pão artesanal, posso participar da sua feira? Ela, bora, você quer trabalhar, você tem vontade, bora. Aí eu comecei. Aí no meio disso eu comecei a crescer, as pessoas começaram a ver os meus pães, eu tenho meu Instagram que é Padoca do Alf, com K, o Padoca. Aí as pessoas começaram a pedir, eu comecei a entrar nas feiras criativas e isso foi uma oportunidade gigantesca para mim, a feira criativa. Você acha que esses espaços de feira criativa podem consolidar ações como a sua? Com certeza. Tem muita gente lá que é muito capaz, é muito profissional no que faz e está, assim como eu, engatinhando e está conseguindo pagar as contas em casa. E isso é excelente. Qual a sua avaliação sobre essa integralização das secretarias e deles conversarem entre si para esses vários segmentos acabarem gerindo política pública? Esse tema é um tema muito importante, não só para Bauru, mas para todas as cidades de grande porte, como propulsoras desse debate da economia criativa. O ano de 2021 foi escolhido pelas Nações Unidas como o ano da consolidação da economia criativa no mundo. Por quê? O fato da pandemia e a geração de tanto desemprego consolidou um universo de informalidade que já existia, mas com um foco na criação. Então, não é só a venda do pão, é o pão artesanal. Não é só a cachaça, é a cachaça envelhecida, é a cerveja feita em casa, é o bordado, é a cultura da pintura, do quadro, do artesanato em si. Então, isso proliferou. E esse mercado precisa ser visto pelo poder público como algo que depende de uma política pública e de uma organização. Não pode ser uma disputa permanente por um espaço na feira. Não pode haver essa dicotomia entre agricultura, desenvolvimento econômico, cultura, não está correto. E como que você faz para integralizar isso? Tem que virar uma política de governo. Só com essa sensibilização do governo é que nós poderemos avançar, num segundo momento, para uma legislação que não seja inócua, mas que realmente dê o abrigo necessário do suporte que essas pessoas, essas entidades, essas associações, esses agrupamentos, hoje, com muita luta individual, fazem a sua sobrevivência em cima da economia criativa. Precisa ser uma política de governo. Na ponta, a vereadora está indicando que essas ações, depois de consolidadas, que não possam ser só de uma gestão. Sem dúvida, a parte mais importante de você estabelecer políticas públicas é que elas permanecem como políticas da cidade e não de uma gestão, né? De governo no sentido da máquina pública, da cidade, do município de Bauru. Essa é uma preocupação que a gente tem com vários temas. E esse é um dos temas que envolve geração de renda, né? Sobretudo para uma camada periférica que tem ocupado os maiores índices de desemprego nesse momento, principalmente de pandemia e de dificuldades econômicas que o país passa, né? Então, é preciso um olhar diferenciado para você organizar. Não é uma feira, não é um evento, não é a realização de uma atividade, seja ela local, regional, específica. É uma política permanente que dê guarida, que dê suporte, que dê sustentação para que a economia criativa se torne uma política de renda no município de Bauru.
Por fim, como a vereadora, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização, tem adotado, ao final desses encontros, agendas concretas, de que forma você pretende fazer essa interlocução agora, para que, num determinado momento, possa ser checado se essas ações avançaram? Exatamente. Nós temos a preocupação com as reuniões técnicas, né, que não é uma previsão do regimento, mas é uma prática que nós inauguramos aqui. Nós combinamos com o representante de gabinete, que ficou de providenciar o agendamento de uma reunião com a chefe do Executivo, com a secretaria-chaves, ou seja, desenvolvimento econômico, agricultura num primeiro momento, mas também cultura e meio ambiente num segundo momento, e talvez até mesmo a SEAR, por conta dessa questão da gestão dos espaços públicos e da zeladoria. Para quê? Para se discutir com a prefeita se ela tem a mesma compreensão que nós, e nós esperamos que tenha, de que é preciso estabelecer uma política pública para a economia criativa de forma permanente. E, em havendo, isso sim significará que nós estaremos avançando para além do debate. Né? Fizemos a provocação e que agora nós esperamos uma resposta, que seja a implementação efetiva da política pública para a economia criativa. Muito obrigado, vereadora Estela Almagro, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. E o conteúdo, a íntegra de todas essas manifestações da reunião pública está na página da TV Câmara, disponível para você no YouTube. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.